Bom dia, crianças do terceiro ano. Como é que vocês estão no dia de hoje? Tio Daniel tá bem, bem cheio de saudade. Acho que tia Jéssica também tá cheia de saudade dos alunos dela. Mas hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades. Enquanto a gente não pode voltar para nossa sala, a gente continua com as nossas atividades assim, mesmo que à distância, tentando se manter próximos. Então, mais uma vez eu repito, mandem fotos. O professor aqui gosta muito de receber foto. Na nossa atividade de hoje de ciências, eu vou continuar falando sobre o bichinho do livro de ontem, da aula de português. Nós vamos falar sobre o pavão e nós vamos ler um texto informativo que fala sobre esse animal. Texto informativo é como o próprio título já está dizendo. É um texto que nos traz informações, que é para a gente conhecer sobre algo. Nesse caso aqui, esse texto vai falar sobre o pavão. Então começa assim. Vamos conhecer uma das aves mais belas do mundo, o pavão. Existem muitos pavões no Brasil, principalmente nos zoológicos. Mas sabiam que eles vieram de muito longe? Vieram literalmente do outro lado do mundo, ou seja, lá da Ásia. O pavão pode chegar a mais de 2 metros de comprimento, incluindo a sua cauda, e 80 centímetros de altura, pesa aproximadamente 4 quilos. Os machos são maiores e mais vistosos que as fêmeas. Por terem uma beleza muito diferente, principalmente por causa das suas penas e das cores da sua cauda, nosso amigo pavão é considerado uma ave ornamental, ou seja, é um animal de estimação exótico. E, infelizmente, por causa da sua beleza, suas penas são arrancadas para fazer enfeites. As comidas favoritas do pavão são frutas, sementes, folhas, pétalas, insetos e pequenos mamíferos e répteis. Costumam se alimentar 2 vezes ao dia, pela manhã e pela noite. Eles gostam de passar a noite no topo das árvores e, quando ameaçados, é para as árvores que eles fogem. E uma dica: para quem pensar em ter um animal como esse, tapem os ouvidos, porque ao cair da noite eles costumam gritar, sendo que na época do acasalamento seus gritos noturnos se tornam extremamente desagradáveis e os pavões vivem em média 30 anos. Muitas curiosidades a gente descobriu hoje sobre o pavão. E depois da leitura desse texto, nós vamos interpretar esse texto. Então, mais uma vez, separa o seu caderno aí e vamos dar continuidade. Pode fazer essa atividade junto da atividade de português no caderno. Nós temos aí 4 perguntas que são de interpretação do texto. Prestem atenção que existe um erro. Existem 2 questões número 1, mas aí a segunda questão vocês vão botar o número 2. Diz assim: responda as perguntas abaixo de acordo com o texto que acabamos de ler. Então nós temos 4 perguntas que devem ser anotadas no caderno e respondidas de acordo com o que o texto falou para a gente. Não pode ser coisa da nossa cabeça, não. E, por último, nós vamos criar a ficha desse animal. A gente está falando sobre o pavão. O pavão ele é uma ave. Ele tem o corpo coberto de penas, ele nasce do ovo, ele tem bico ao invés de ter boca, ele não tem dentes, mas aí ele tem 2 patas apenas, 2 pernas, tem as asas. São características das aves. Nós vamos pesquisar sobre o pavão. O nome, quais são as suas características principais, pode olhar no texto que a gente acabou de ler. Quais são os locais onde eles vivem, qual é o tipo de alimentação e qual é o tempo de vida. Tudo isso está no texto, então a gente vai fazer uma ficha desse animal baseado no texto. Aí, nesse espaço ao lado, tem assim, figura ou desenho. Eu sugiro que vocês façam um desenho bem lindo do pavão acompanhado da sua ficha animal, ok? Então, essa vai ser a nossa primeira atividade de hoje, que é a atividade de ciências. Em seguida, nós vamos para uma atividade de artes. Vocês vão ver uma sequência de imagens, que vão ser 3 imagens diferentes, e vocês vão ter que adivinhar de qual história essas imagens são. E aí vocês vão anotar ela no caderno de vocês, em lista, o título de cada uma das histórias, e você vai escolher entre todas essas histórias, qual é a sua preferida e anotar uma parte da história, o que você conhece da história, ou como você conhece a história. Não precisa ser ela inteira ou muito grande, mas se você pode contar ela de uma forma resumida, você anota no seu caderno. Então fica agora com as imagens. Vou dar um tempinho para que você possa ver a imagem e anotar no seu caderno. Qualquer dúvida é só perguntar, que a gente está aqui disponível para ajudar vocês. Então, boa atividade
Depois disso, tá todo mundo liberado. Lembrando sempre, veja o vídeo até o final e é importante também treinar leitura. Gosto muito de receber vídeos quando vocês estão em casa treinando sua leitura e tem alguma dúvida ou quer me mostrar como é que tá a leitura e faz isso mandando um vídeo. Um abraço e até amanhã. Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar, mesmo a bela e a fera. Sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém, é uma chama acesa. Sentimentos vêm para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer. Em uma estação